Como vocês viram na imagem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não sei como esse áudio vai ficar, porque nós estamos de máscara. E hoje no canal eu recebo aqui a presença do Giovanni. Giovanni já é conhecido aqui do canal, mas para quem chegou depois, Giovanni, tem muita gente nova aqui no canal. Então se apresenta mais uma vez. Quem é o Giovanni e o que o Giovanni faz aqui em Portugal? Oi pessoal, eu sou Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e tenho também um canal no YouTube chamado Oliveira Imóveis, com uma série Portugal em Minutos, onde a gente fala sobre Portugal também, com foco voltado principalmente para o mercado imobiliário. Exatamente, eu vou deixar aqui um card com algum vídeo que eu já gravei com o Giovanni, que a gente mostrou alguns imóveis aqui na cidade de Braga, e eu pensei assim, para a gente falar sobre a crise, se existe crise econômica em Portugal, ninguém melhor do que uma pessoa que está dentro do mercado imobiliário, que vê a movimentação. E veio a pandemia, como é que estava? Vamos fazer uma análise assim, olha aí, que coisa linda! Eu gosto, porque para mostrar para vocês que Braga, afinal de contas, é a cidade dos arcebispos, e se a gente grava na rua, onde a gente está tem uma igreja. Tem uma igreja tocando, e isso é de praxe, né? A cada 15 minutos tem um sino badalando na cidade, isso é normal. Então agora um silêncio em respeito ao sino. Porque eu queria que quem está assistindo o vídeo conseguisse fazer essa analogia, né? Como estava, veio o lockdown ali em 15 de março. Mas... Dia 18, para ser mais preciso, né? Dia 18 de março o país fechou as fronteiras, deu numa segunda-feira, e a partir daí tudo parado, né? Tanto o comércio quanto no ramo imobiliário também muita coisa diminuiu a partir desse dia. Você tinha clientes que estavam para chegar, que já tinham fechado o contrato de aluguel e não puderam vir? Sim, tivemos esses casos, clientes que tinham já nos contratado, a gente já tinha iniciado o projeto e teve que pausar, como também clientes que já tinham arrendado o imóvel e ficaram impedidos de vir no primeiro momento. Porque naquele primeiro momento, mesmo com visto, as coisas estavam ainda muito turvas, né? Não tinha clareza das informações se eles podiam ou não vir. Então a gente teve muita gente que ficou retido no Brasil, não nas fronteiras, né? Sem poder ter como saber se ia poder embarcar e chegar aqui com segurança ou não. Sim, e o mercado, a gente sabe que o mercado imobiliário em Portugal valorizou de uns anos para cá. O que nós encontrávamos de valores de aluguel, esses valores subiram. Depois, agora passou a pandemia, a gente sabe que teve o lockdown e que precisamos ficar assim todos, aguardar. Começou o desconfinamento. Como que ficou esse mercado imobiliário? Houve essa crise? O mercado foi obrigado a reduzir valores para conseguir ainda fechar negócio? É uma pergunta bem interessante e que faz muita gente acreditar que o mercado iria derrubar, né, se implodir, e não aconteceu isso. Primeiro porque a bolha nunca existiu, igual muita gente achava que tinha uma bolha imobiliária em Portugal. E segundo porque trata-se de uma crise sanitária, não é uma crise financeira de fato. Então as pessoas continuam acreditando no poder do país e do mundo em se recuperar de forma rápida, e isso por si só não teve muito impacto. A gente teve leve quedas nos preços dos arrendamentos, Vou fazer uma pausa, porque tem as dúvidas, para a gente ser assim, bem preciso. Essa queda que falam, houve queda. Minha percepção, não houve uma queda tão considerável assim. Podemos dizer dentro de que valor essa queda? Uma média. Se antes custava 750, caiu para 700? Se antes custava 650, caiu para 600? Exatamente, exatamente. A gente teve uma queda muito pequenininha e muito voltada para os imóveis que já estavam inflacionados. Então, um imóvel que tinha um preço realmente exagerado, esse imóvel teve uma queda mais acentuada. Por exemplo, um T3 que estava aqui em Braga 1.200, passou a ser 1.000, passou a ser 950. Okay. Agora, um T3 que já era 600, ficou ali nos 575, nos 550, já foi uma queda bem pequena. E quando houve essa queda? Sim. Em muitos casos, não houve queda. Principalmente na questão da venda. Igualmente, se imaginava que ia ter muita diminuição dos valores nos imóveis de venda, e não. Eles continuaram tendo os mesmos valores, sim, às vezes com descontos de 2.000, 3.000. Então, não teve nenhum impacto significativo realmente a questão da pandemia aqui em Portugal, dentro do ramo imobiliário.
Mas muitas das perguntas que eu faço quando eu trago as pessoas no canal é baseada naquilo que eu recebo nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, faz a pergunta que eu peço pro Giovanni ficar monitorando aqui os comentários e te responder também. Ou manda uma mensagem pro Giovanni lá no canal dele. Giovanni, eu te vi lá com a Cris Azen e eu tenho essa... Vai ter que responder a galera. Sim, a gente responde com o maior prazer. Então, e quem vem do vídeo do canal da Cris e quiser até me contratar, ainda tem desconto também, que o desconto continua valendo. Sim, a gente tem o cupom de desconto Cris Azen aqui no canal. O Giovanni presta esses serviços imobiliários, então, além do canal dele, você também tem aqui o cupom de desconto, faz contato. Mas dentre as perguntas que eu recebo, o que acontece? As pessoas querem saber se a oferta aumentou, porque era uma preocupação também, uma reclamação que a pessoa chegava e não encontrava muitas opções. Não tinha oferta, não é? Então as pessoas agora querem saber, tá mais fácil achar aluguel? Tem mais imóveis para alugar disponíveis ou não? Olha, durante o auge da pandemia, a gente teve um bom volume de imóveis, tá? Depois Portugal foi se liberando das amarras que tinham sido criadas do lockdown e automaticamente as coisas voltaram a acontecer. Hoje, esse número de imóveis disponíveis no mercado já não é tão grande mais. A gente tem um número bem reduzido, como era antes do cenário da pandemia. Até porque nesse mês, inclusive, que a gente está gravando, é aquele mês que antecede a chegada dos alunos aqui na cidade, em Portugal, de uma forma geral. No Porto acontece a mesma coisa, em Coimbra, em Lisboa, onde tem as grandes universidades. E por isso é muito estudante chegando, alugando imóveis, alugando apartamentos. Então, a demanda hoje continua grande, mesmo num cenário de pandemia, e, portanto, temos poucos imóveis disponíveis. Essa é a altura mesmo de fechar negócios de arrendamento, que é justamente como o Giovanni falou. As pessoas estão fechando os arrendamentos agora, os estudantes que vão para a cidade e as famílias vendo os alojamentos para os seus filhos poderem ficar para as universidades. Tem notícia da universidade aqui, da Alminho? As aulas vão voltar normalmente? Vão voltar normalmente a partir do dia 17, se eu não me engano. A gente tem cliente que está chegando para estudar no Alminho. Então parece que a partir do dia 17 já começam as aulas normalmente. Sim, para quem não sabe, a Alminho é uma universidade muito bem ranqueada aqui na Europa, em diversos cursos, e tanto para mestrado quanto para o ensino do nível superior. E muita gente, vem gente do mundo todo estudar aqui na Alminho, inclusive de Portugal todo, estudar na Alminho. Inclusive tem cursos da Alminho que está em primeiro lugar aqui em Portugal, como o melhor curso de determinado ramo, né? Está ranqueado como a melhor faculdade. Bom, eu sei que aqui no meu canal eu tenho uma audiência que já tem gente na França, que já tem gente nos Estados Unidos. Alô, Estados Unidos! Que já tem muita gente no Brasil e muita gente que está aqui em Portugal. Eu não vou falar da minha percepção, mas vou querer saber a sua. Os turistas que estão em Portugal, que a gente vê pelas ruas, você consegue identificar maiores nacionalidades? Tem muito turista brasileiro aqui na cidade de Braga, mais precisamente? Olha, na minha concepção, na minha percepção, os turistas são pessoas que vivem aqui na Europa já. Neste momento, os turistas são residentes do espaço europeu, né? E aí vêm passar férias aqui em Portugal, tanto é que a gente vê muita placa, né, de carros que não são portugueses. Sim. Agora, de outras regiões que não é da Europa, realmente é muito pouquinho, eu vejo muito pouquinho. É a mesma percepção que eu tenho sobre a questão econômica, a questão de empregos, de geração de empregos. Você tem alguma, vamos fazer assim, um prognóstico? Eu não quero agora falar do que já foi e nem do que já é. Falamos que ainda encontram-se oportunidades de aluguel, ainda encontram imóveis disponíveis e oportunidades de trabalho. O Giovanni, gente, ele vive na cidade de Braga, ele trabalha no mercado imobiliário, então automaticamente ele convive com pessoas, ele escuta histórias, compartilha experiências, então eu acho que ele é uma pessoa que tem um know-how para falar sobre esse tema, sobre esses assuntos, porque você está no meio disso tudo. Então, assim, oportunidades de trabalho.
Como é que tá isso aqui em Portugal? Aqui, ou eu falo em Portugal porque assim, o Giovanni atende Braga, mas ele também atende as cidades ao redor, ele atende Porto, ele atende Lisboa, Portugal, entendeu? Vocês não estão entendendo. Você não quer morar em Braga, mas ele atende também em outras cidades de Portugal, não é? Sim, sim. A gente atende 10 estados aqui de Portugal, principalmente a costa do litoral inteiro, né, de Portugal, partindo de Viana do Castelo até no Faro, lá na região da Algarve. Então a gente atende todo o litoral, né, toda a costa portuguesa. Qual a sua percepção com relação à relação econômica referente à oportunidade de trabalho? Olha, eu vejo ainda muita oportunidade nessa área. E por quê? Porque por mais que como a pandemia fechou um pouco o país e teve que ter alguns receios quanto a isso, hoje a gente já vê as coisas voltando a funcionar normalmente. E nisso a gente vê placa de procura-se colaborador, procura-se funcionário. Você vai nas fábricas e tem cartazes nas fábricas precisando de gente. Eu conheço gente que chegou e já se empregou, mesmo no período de pandemia, clientes meus que chegaram e agora já estão trabalhando. Sim. Então, sim, eu vejo uma perspectiva muito positiva nessa recuperação de Portugal em relação à pandemia. Eu não vejo isso como um problema, não. É isso, gente. Como vocês podem ver, a gente tentou girar em torno assim, de vários temas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês acessem lá o canal do Giovanni para conhecer e ver lá todos os temas que ele tem levantado lá. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.